Você quer conhecer uma small cap que tem forte potencial de crescimento, especialmente num cenário de juros mais baixos? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às segundas, vamos falar sobre small caps. Deixo claro o convite para quem não é inscrito, se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações, preferencialmente small caps, que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Hoje eu vou falar sobre a small cap mais pedida por vocês no setor de construção civil, e na semana que vem eu vou fazer um vídeo trazendo pelo menos 14, 15 empresas, né, a avaliação dos nossos analistas dessas empresas de construção civil, né, talvez junto com o setor elétrico e bancário, é um dos setores aí que tem mais representantes na B3, tá? Então, hoje, né, pessoal, a empresa que a gente vai comentar aqui é a Trisul, né? Eu gosto sempre de contextualizar, falar um pouco sobre o setor de construção, que é um setor que tem algumas peculiaridades. A Trisul, na verdade, é quase uma microcap, ela está valendo um pouco mais aí de R$ 1 bilhão de reais, e apesar da alta das ações desse ano, em torno aí de 66%, tem um potencial gigantesco de valorização, principalmente num cenário, né, da possibilidade de juros mais baixos, a inflação mais controlada. Lembrando que as empresas de construção, normalmente, né, pessoal, não tem problemas em vender, né? O principal problema das empresas de construção e que faz com que elas não ganhem dinheiro são aqueles cenários de juro e inflação elevados, exatamente como a gente teve em 2000, a partir ali de 2021 para 2022, porque as empresas precisam construir, né? Então, daqui a um pouco a empresa foi lá, começou a vender imóveis, né? E o preço do material explodiu, ela não garantiu o preço do cimento, do aço, e aí ela não consegue repassar aquilo nos preços, né? Esse é o grande problema, né? A gente tem cenários de juro mais baixo, inflação mais baixa, as empresas se alavancam, isso também, e principalmente das empresas fora da Bolsa, e aí quando vem um cenário contrário, as empresas ficam numa situação bastante complicada. E como agora a gente tem uma perspectiva dos juros começarem ou continuarem esse movimento de baixa e a inflação mais controlada, ninguém está dizendo que não vai ter inflação, mas a inflação mais controlada, essas empresas aqui se beneficiam, né? E eu lembro, né, pessoal, que esse é um setor bastante cíclico, o setor de construção, talvez seja o setor mais cíclico da Bolsa, né? E então é muito importante saber o momento de compra, o momento de venda das ações, aumentar, diminuir a posição, mesmo que seja por longo prazo, porque se a gente acaba comprando no momento errado, pode demorar 10 anos, 12 anos ou até mais para recuperar o preço das ações, né? Eu dou como exemplo aqui a nossa carteira de micro e small caps, que chegou a ter em 2019, 25% da principal posição era uma empresa de construção civil, e a gente foi diminuindo a posição, né, já contando com a possibilidade de um cenário dos juros começarem a subir, isso que o juro estava recém iniciando o período de baixa, né, e chegou a ficar 1% da carteira. Então, basicamente, a gente diminuiu de 25% para 1% da carteira, né? Então, é um mercado muito volátil e imprevisível. Eu lembro quando estourou a questão da pandemia em 2020, principalmente naqueles meses ali de abril e maio, que ficou definido que todo mundo ia ficar em casa, enfim, aquela confusão toda, a gente falava com algumas empresas que projetavam que não iam vender mais nada até o final do ano. E se a gente lembrar, o que aconteceu depois foi exatamente ao contrário. A partir ali de junho, julho, as empresas começaram a vender pra caramba, né? Lembrando que existem também empresas que não são tão cíclicas assim e que se beneficiam também, principalmente em cenários, quando a gente fala de reformas, né? Que são as empresas ligadas à construção. Nós temos Gerdau, que é aço, mas temos Eucatex, Eternit, Porto Belo, Quero-Quero, que são empresas que são mais fáceis, né, da gente avaliar e que talvez façam mais sentido ou podem até compor uma carteira junto com um ativo aí de construção civil, tá? Então, nesse contexto, né, pessoal, nós temos a Trisul, que surgiu com a união da Incosul e da Tricuri, que eram duas empresas bastante tradicionais de incorporação e construção no mercado de São Paulo, quase 40 anos de atuação, e pela experiência das empresas, né, vamos dizer assim, eles eram bastante calejados de mercado, eles adotaram uma característica muito parecida com a EZTEC,
que é o conservadorismo, né? Então, diferente de empresas como uma Cyrela ou como o MRV, que vai fazer grandes lançamentos, centenas de lançamentos, empresas como a Trisul, elas são mais conservadoras, né? Tudo é feito de uma maneira mais calculada, mais bem pensada, sem pressa, e por isso é uma empresa tão interessante, principalmente para quem quer iniciar, por exemplo, o acompanhamento de uma companhia do setor, mas, por outro lado, não quer abrir mão da parte boa também, né? Porque quando a parte boa do ciclo está acontecendo, além da valorização das ações, porque as empresas lucram pra caramba, elas também são boas pagadoras de dividendos. Se vocês olharem rankings históricos de pagamento de dividendos, aparece lá empresas como a Trisul, Exetec, MRV e a própria Cyrela entre as boas pagadoras. Recentemente eu fiz um vídeo falando da Melnick e eu já mostrei ali como a Melnick também é uma boa pagadora de dividendos. Basicamente, né, pessoal, a estratégia da Trisul é atuar no mercado de São Paulo, na cidade de São Paulo, segmento de médio e alto padrão, né, que é um segmento que é menos sensível, principalmente em relação a essa questão de juros. O segmento de médio padrão é um segmento que ele sofre mais, né, mas médio e alto padrão acaba sofrendo menos. Eles têm, quando a gente fala de land bank, né, do banco de terrenos que foi construído aí nos últimos anos, a localização dos terrenos é fantástica, né? A gente gosta bastante dessa característica na Trisul. Eles têm equipe de vendas própria, eles têm uma metodologia bem redondinha em relação à questão de padrões de construção, né? E como a grande questão aqui são os custos, ter todo esse controle da obra é fundamental. Por isso que a gente sempre comenta que tem que ter cuidado com algumas empresas da Bolsa, que são aquelas que a gente chama de incorporadoras puras, né? Elas terceirizam a questão da construção. E no nosso entendimento é bem complexo terceirizar essa questão da construção, porque a gente precisa, né, cuidar em relação à questão da qualidade, principalmente dos custos, porque normalmente as margens, principalmente em períodos mais complexos, são baixas, tá? Além disso, a Trisul ela tem um dos menores, se não o menor ciclo de construção do mercado. O que é isso? Ciclo operacional, desculpa. É desde a época da compra do terreno, né, vai fazer o projeto, faz o lançamento, venda, construção, enfim, esse período, esse ciclo da Trisul é um dos menores, né? E além dessa questão de controle de custos, de ganhos de escala, isso permite também que a Trisul tenha uma qualidade muito boa, ela consegue manter a qualidade, até porque ela atuando em mercados mais de alto padrão, é importante que ela tenha essa questão da qualidade, tá? Então aqui nós temos, né, pessoal, só para a gente entender a volatilidade desse mercado, né, nós temos períodos bons onde as vendas estão mais elevadas e períodos ruins onde as vendas começam a cair, né, e recupera rápido. E se a gente levar em consideração o que aconteceu aí nos últimos anos, mesmo num período terrível, não foi, como eu falei, as vendas que prejudicaram aqui a questão da Trisul, mas sim as margens, né? As margens caíram, aqui a gente tem a queda das margens, principalmente pressionadas pela inflação, e o lucro líquido acabou caindo também, né? Então, se a empresa já está vendendo bem, ela vai ter um trabalho a menos. A gente falou sobre várias empresas aí desde o ano passado para cá, que elas estavam mantendo ou inclusive crescendo a receita, mas que a questão das margens estava prejudicando o resultado na última linha. Então, simplesmente o que a Trisul tem que fazer é exatamente o que ela fazia antes, né? Se ela só tiver o padrão de elevar as margens para os patamares históricos dela, ninguém está fazendo... Isso aqui é bem conservador, esse tipo de projeção, ela já vai lucrar bastante, e aí a gente vai ver como a Trisul é barata nesse momento, tá? Então, é nisso, né, que as nossas projeções aí, elas são calçadas, né? Simplesmente a empresa manter as vendas, aumentar um pouquinho, né, que é o que vai acabar acontecendo, mas também melhorar essa questão das margens. Aqui nós temos os resultados, né, pessoal? A gente pega aqui o lucro, os 6 primeiros meses desse ano em relação ao ano passado. A gente já viu uma melhora aqui do lucro bruto, já viu uma melhora da margem líquida, que chegou a 11%, mas tranquilamente essa margem líquida aqui ela pode dobrar, né? Então, quando a gente olhar os indicadores de mercado ali, a gente vai ver que eles, se nós fizermos uma projeção desses indicadores, nós vamos ver que eles, na verdade, são bem mais baixos do que eles estão mostrando agora, porque o resultado da empresa ainda está muito pressionado. Mesmo que nós tenhamos aí essa
melhora, né? Subiu 85% o lucro do primeiro semestre do ano passado para cá, né? Ainda tem muita coisa para melhorar nesse cenário de juros e inflação mais baixos. Aqui a gente tem um indicador importante para acompanhar, que é a velocidade sobre a oferta. O que mostra esse indicador? Ele mostra, né, o percentual de unidades comercializadas em relação ao total disponível. Então, quando esse indicador está subindo, que é o que está acontecendo aqui com a Trisul, mostra, né, que a comercialização à venda do empreendimento está evoluindo. Isso é muito importante. Então, a Trisul vem melhorando, né, o indicador aí de velocidade sobre oferta e vai continuar melhorando até o final do ano. E, claro, o juro caindo, a inflação acomodada, né, a população também retoma o poder de compra. Isso tudo aqui acaba ajudando bastante. Né? E quando a gente olha, pessoal, os resultados da Trisul, historicamente são bons resultados. Né? Tem algumas construtoras aí que a gente já comentou algumas vezes que só dão prejuízo, não é o caso da Trisul. Né? Nos últimos 13 anos, só um ano ela deu prejuízo, o que no setor é raro. E a partir do momento que nós teremos, né, essa melhora das margens, a empresa vai parar de queimar caixa, vai ter uma redução do endividamento e os resultados na última linha vão melhorar bastante. Então aqui nós temos um indicador que, se nós olharmos, né, pessoal, e fizermos uma projeção de melhora das margens, né, a margem se aproximando aí de, quem sabe, 18%, 19%, podendo chegar até 20%, de uma maneira conservadora, esse múltiplo da Trisul poderia ir lá para uma casa de 5 vezes, 6 vezes a projeção, considerando o preço atual, só com a melhora dos resultados. Ou seja, uma ação muito barata na projeção. Pensar um ativo da qualidade, né, do conservadorismo da Trisul, operar com PL de 5, 6 vezes, operando bem abaixo do valor patrimonial, é bem interessante. Né? E a mesma coisa os dividendos. Tá? Ela retomando essas margens maiores e conseguindo manter pelo menos aí durante um ano, né, porque a gente tem que lembrar que esse setor é bem cíclico, também pode voltar em um pagamento de dividendos de 8% a 10% de yield, levando em consideração o preço atual, mesmo com essa alta desse ano aí de 60 e poucos, 66% que eu tinha comentado. Além disso, né, pessoal, nós temos a possibilidade da Trisul voltar a operar mais forte no segmento do Minha Casa Minha Vida. Recentemente nós tivemos um aumento no preço no teto, né, dos preços dos imóveis, e eles planejam aqui voltar a operar aí o programa habitacional. Né? Hoje o banco de terrenos em torno de R$1 bilhão se enquadra nesse novo teto aqui do programa. É um segmento bom, os juros são subsidiados, a gente já comentou a respeito disso, já falou aqui de tenda direcional, CURI, plano e plano, então a Trisul pode também, entrando nesse segmento, melhorar os resultados. Isso aqui a gente nem está considerando como projeções, seria um plus a mais, como diz o outro, caso a Trisul retome aqui essa questão do Minha Casa Minha Vida. Né? O ROI também vai melhorar bastante a partir do momento que as margens melhoram. E é aqui que eu mostrei para vocês uma empresa pequena, né? Quando a gente olha em valor de mercado, vale pouco mais aí de R$1 bilhão. Antes da gente olhar o gráfico aqui com a avaliação de curto prazo, eu quero deixar para vocês dois presentes. O primeiro deles que é esse nosso relatório grátis aqui do mês, uma small cap barata e com forte potencial de crescimento, e também o nosso cupom Independência, que dá até 60% de desconto para quem assinar à vista a nossa assinatura, aí, o produto completo. Hoje o produto mais completo do mercado. Sempre comento, né? A Capitalismo tem as melhores recomendações com os menores preços. Depois eu falo um pouco mais a respeito aí das nossas recomendações. Aqui nós temos o gráfico da Trisul, lembrando que o gráfico não serve para adivinhar, mas para mostrar pontos de compra e de venda e tendência de preços. Os preços da Trisul chegaram a cair 79%, sem considerar o topo lá de 2020, né? Mas considerando aqui junho de 2020 até abril desse ano, e nós tivemos uma recuperação agora em torno de 90%. Ô, Thiago, já subiu demais. Pessoal, esqueçam isso, a gente tem que olhar sempre para frente. Em termos de fundamentos, está muito barato. Eu não estou dizendo que a Trisul vai subir, vai disparar 200%, 100%, mas tranquilamente é um ativo aí que tem potencial para dobrar de preço quando a gente olha em termos fundamentalistas. Em termos gráficos, né, pessoal, recém ela terminou a tendência de baixa, né? Foi aqui no mês de junho, né? Agora que ela terminou a tendência de baixa dela, que vinha desde 2020. Então não tem como falar que
ah, já subiu demais, isso, né, é besteira, tá, pessoal? A gente tem que focar sempre no que pode acontecer para frente. Nesse momento aqui, para comprar as ações com uma visão de curto prazo, a gente aguardaria um pouco, porque o ativo deu uma estilingada e retrocedeu um pouquinho. É até normal, né, fazer aquele movimento como se fosse um N, né? Ele dá uma disparada, dá uma descansada e depois pode voltar a subir bem, né? Mas para quem está comprado na Trisul, com uma visão aí mais de médio e curto prazo, não teria por que se desfazer da ação nesse momento, tá certo? Então, um ótimo ativo para quem quiser acompanhar, né? Uma empresa conservadora, mas com grande potencial de crescimento de médio, curto e longo prazos aí da B3. Vou deixar para vocês aqui as nossas assinaturas, né, pessoal? A parte dos resultados, né, tanto das estratégias de médio e curto prazos, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, quanto as estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar. Quero ver lá a carteira de micro e small caps, né, tem lá os resultados, né, o gráfico, o vídeo. Lembrando, né, pessoal, que tudo na Capitalizo é feito de maneira independente, transparente, com resultados comprovados. E hoje temos os melhores resultados do mercado. Vocês podem comparar com outras casas de análise, gestoras, corretoras, que vocês vão ver isso na prática. E também, né, o melhor atendimento do mercado. Se alguém quiser testar, vamos dizer assim, o nosso atendimento, ou quiser mandar um áudio, uma mensagem para entender como a Capitalizo pode ajudar vocês a melhorar seus investimentos, né, pode mandar o e-mail ou nos chamar no WhatsApp, eu acho que facilita bastante, né, mandar um áudio ali que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!